Olá pessoal, meu nome é Paulo Monteiro. Nós vamos fazer aqui mais uma questão sobre equilíbrio. Tá? Essa questão é o problema 28 do capítulo 12 do Halliday, segundo volume, 10ª edição. Ok? Bora lá então, vamos ver o que a questão está nos pedindo. Na figura 12.45, suponha que o comprimento L da barra homogênea seja equivalente a 3 metros. Tá? Então, tu tem uma barra homogênea aqui de comprimento 3 metros e peso de 200 newtons. Já me deu o comprimento da barra e me deu o peso dessa barra. Deixa eu anotar isso daqui, porque vai facilitar a nossa vida daqui para frente. Ó, tenho 3 algarismos significativos, tá? Força gravitacional da barra igual a 200 newtons, tá certo? Suponha ainda que o bloco tenha um peso de 300 newtons e que, θ igual a 30 graus. O fio pode suportar uma tração máxima de 500 newtons. O que ele quer saber? Qual é a maior distância x para a qual o fio não arrebenta? Tá? Segunda coisa, com o bloco posicionado nesse valor x, máximo x, qual é a componente horizontal e vertical, da força que a dobradiça exerce sobre a barra do ponto A? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que adequar, a gente tem um bloco aqui, a gente tem uma barra e ambos a gente está começando a chamar de B. Eu vou fazer isso daqui de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? Vou dizer que isso daqui é uma viga, ao invés de uma barra, a gente trabalha direto com isso aqui chamando de viga, E aí eu tenho o bloco. Tá? Ele me disse que a força gravitacional do bloco era de 300 newtons. Tá? Que o ângulo θ era equivalente a 30 graus. E que a tração máxima suportada era de 500 newtons. Essa é quase a nossa tração de ruptura. Não, é a própria, Então ele quer saber qual é o maior valor dessa força X. Bom, o que a gente vai fazer aqui para resolver este exercício? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as forças nos seus devidos lugares. Quais são as forças que estão agindo sobre essa barra, ou mais especificamente sobre essa viga? Primeira força que a gente tem aqui é a força de tração. Tá? Essa é a nossa tração, que tem uma componente x, nesse caso aqui uma componente y, e que tem a sua componente x também, agindo aqui no nosso sentido negativo. Tá certo? O que mais que eu tenho? Olha, eu tenho uma força gravitacional da viga, puxando ela para baixo. Essa é a força gravitacional da viga. Tem um bloco aqui, e esse bloco tem uma massa. Então, eu também tenho aqui o quê? Uma força gravitacional do bloco. Tá? E na dobradiça, nós também temos forças. Tá? Quais são essas forças? Vamos aqui pegar uma canetinha diferente. Vou pegar a cinza. Tem essa força vertical aqui para cima. Tá? E tem essa força horizontal aqui para o lado. Eu acho que não ficou legal essa cor. Então, deixa eu pegar uma outra cor lá. Pá, laranja. Laranja não é muito bom. Vou pegar esse marrom aqui. Vou pegar esse roxo aqui, de novo. Opa, não foi. Tá? Nós temos essa força vertical aqui. Tá? E essa força horizontal aqui. Eu vou escolher como meu eixo de rotação a própria dobradiça. Tá? Vou dizer, então, que o meu eixo de rotação é este pontinho aqui. Ó. Tá certo? E o que eu preciso fazer a partir desse momento? Eu preciso definir, então, qual é essa distância x máxima para o bloco, para que a tensão no nosso cabo seja equivalente a 500 newtons. Eu não sei ainda quanto é que é essa distância x, mas eu sei algumas coisas. Eu sei que o centro de massa da nossa barra está bem no centro dela. Está bem na metade dessa barra. Então, essa distância a esse nosso ponto aqui equivale ao próprio comprimento da barra dividido por 2. Tá? Isso daqui é o x que eu vou chamar de x', que é o x da viga. Tá? Do nosso bloco, nós temos aqui uma distância x que nós precisamos encontrar. Justamente esse é o nosso problema. Quanto é que é essa distância x? Ainda não sabemos. Deixa
chamar de x duas linhas. Ok? Vamos tocar o barco para frente. Os caminhos continuam sendo os mesmos. Quais são os caminhos? Olha, eu sempre vou passar ou por 1, ou por 2, ou pelos 3, que diz que o torque resultante igual a zero, a resultante das forças no eixo x igual a zero, e a resultante das forças no eixo y igual a zero. A minha experiência me diz para começar pelo torque. Por quê? Porque como eu escolhi este eixo de rotação aqui, eu já elimino duas forças e me sobram poucas coisas para serem relacionadas. Então, eu vou dizer que o torque resultante em relação ao meu eixo de rotação é igual a zero. Ou seja, o torque da força vertical na dobradiça, mais o torque da força horizontal sobre a dobradiça, mais o torque da força gravitacional do bloco, lembrem, não é da barra, é do bloco, mais o torque da força gravitacional da viga, tá? Então, vou colocar um FG da viga aqui, FG do bloco, tá? Mais o torque da força de tração X, a componente X da tração, mais o torque da força de tração Y, tudo isso igual a zero. Poxa, professor, mas tu não precisava ter colocado todos esses, né? A gente sabe que lá, como ela está agindo, a força vertical, o torque da força na dobradiça vai ser zero, porque a distância deste ponto até o eixo de rotação é zero, né? E a gente sabe também que a torque da força tração X vai ser igual a zero, porque ele tem um ângulo paralelo ali. Mas eu vou dizer assim para vocês, eu prefiro que vocês coloquem a força, todas as forças do exercício no nosso desenho, e depois a gente vai observando o que pode anular ou não. Então, por que eu posso anular esse torque da força, né, que a dobradiça faz no sentido vertical? Eu posso anular porque a distância, tá, entre o ponto a qual a força atua e a força em si, ela é nula, ela é zero. Mesma coisa, né, para a minha força horizontal. Poderia ter escolhido, né, pessoal, outro ponto para colocar o meu eixo de rotação. Eu escolhi esse porque diminui mais força, diminui uma quantidade maior de forças. Tá? Esse torque da tração X também é igual a zero. Por quê? Porque nós temos ali um ângulo que é paralelo ao nosso eixo de rotação. Parem e pensem, essa força paralela não ajuda no nosso processo de torção. Então, o que sobrou para nós aqui? O torque da força gravitacional do bloco, o torque da força gravitacional da viga e o torque daquela componente Y da tração, tá? Que era justamente aquilo que a gente esperava, né? Vamos lá. O bloco ele está tentando girar o meu sistema em que sentido? No sentido horário. Então, se ele está tentando girar o meu sistema no sentido horário, tá? Essa força de torção é negativa. Lembrem, os relógios são negativos. Então, eu tenho aqui menos, né, essa distância x, que eu não sei quanto é que é ainda, tá? Que multiplica o quê? Que multiplica a força gravitacional do bloco, que eu já tenho esse valor, né? 300 newtons. Vou olhar agora para a viga, né? Essa força gravitacional da viga está tentando girar o meu sistema também no sentido negativo, no sentido horário, ou seja, nós temos um torque negativo aqui. Então, menos L dividido por 2, tá? Que multiplica o quê? A massa da viga vezes gravidade, mas no caso aqui a gente já tem o valor. A força gravitacional da viga. Tá? E a tração Y. Então, o que nós temos aqui? Essa tração Y, essa componente Y da força de tração, está tentando girar o meu sistema no sentido anti-horário. Tá? E no sentido anti-horário, o meu torque é positivo. A distância do nosso eixo de rotação até aquele ponto Y é o próprio comprimento da viga L. Então, isso daqui fica L, que multiplica a tração no eixo Y. Tração no eixo Y, como ela é o nosso cateto adjacente aqui, no caso é o nosso cateto oposto, né? T, que multiplica o seno do ângulo θ. Isso tudo igual a zero. Tá? Eu quero saber esse x duas linhas. Então eu vou jogar tudo para o outro lado. Tá? Menos x duas linhas, que multiplica a força gravitacional do bloco, tá? É igual ao quê? A L sobre 2, que multiplica a força gravitacional da viga, tá? Mais a tração L
mais L que multiplica a tração vezes o seno de θ. Então, o meu x2, duas linhas, vai ser igual o quê? A L sobre 2, a L, tá? Dividido pela força gravitacional do eixo B, tudo isso negativo, que multiplica a força gravitacional da viga, dividido por 2, mais T vezes o seno de θ. Tá? Quando vocês colocarem essa brincadeira, essas variáveis na nossa equação, tá? A gente vai ter um determinado valor para x duas linhas, que vai ser equivalente a 1,5 metros. Tá? Pessoal, não vou fazer aqui colocar cada um desses valores, vocês sabem que vocês já têm, né? Então, vocês coloquem os valores que a gente já encontrou aqui, tá? E encontrem o resultado para o x2. Então, esse daqui é a posição x no limite de ruptura. E aí ele queria saber, e nesse limite de ruptura, quais que são as forças que estão sendo exercidas na dobradiça? A força vertical e a força horizontal. Olha, eu já apliquei ali nosso torque resultante igual a zero, já defini um eixo de rotação, não posso mudar mais. Mas eu posso dizer o quê? Que a força resultante no eixo x igual a zero. E só tinham duas forças atuando no eixo x. Tá? A força horizontal da viga e a força de tração, a componente x da tração. Então eu sei que FH menos a componente x da tração é igual a zero. Tá? Ou seja, que FH é igual a tração que multiplica o cosseno do nosso ângulo θ. Tá certo? Quanto é que vale a tração? A minha tração no cabo era de 500, né? Estava no limite de ruptura. O ângulo θ, ele tinha me dito que era 30. 500 que multiplica o cosseno de 30, então. Tá certo? Então, essa força horizontal... Ficou feio isso daqui, né? Olha o gato aqui em volta. Sai fora, bicho. Depois eu te dou atenção. Tá? Essa força horizontal aqui é equivalente, né, quando eu resolver os resultados, a aproximadamente 443 newtons. Essa é a força horizontal sobre a dobradiça. Tá? Qual é a força vertical sobre a dobradiça? Olha, só me faltou um caminho aqui, que é a resultante no eixo y igual a zero. Quais são as forças que agem no eixo y? A força vertical, né, a força vertical da dobradiça, a gravitacional do bloco, a gravitacional da viga e a nossa componente TY lá. Então eu sei o quê? Tá? Que essa força vertical sobre a dobradiça, que é o que eu quero saber, menos a força gravitacional do bloco, porque ela está apontando na direção do centro da Terra, menos a força gravitacional da viga, tá? Mais a componente y dessa tração que está apontando para cima, igual a zero. Ok? Então quer dizer que essa força vertical é a força gravitacional do bloco, mais a força gravitacional da viga, menos o TY, que é T, que multiplica o nosso seno do ângulo θ. Tá? Então vamos lá. Essa força vertical é a força gravitacional do bloco era 300, mais a força gravitacional da viga era 200, tá? Menos a tração de ruptura que era 500, que multiplica... Fica de boa, daqui a pouco eu abro para ti. Que multiplica o seno do ângulo que era de quanto? 30 graus. Tá? Quando a gente jogar isso daqui na nossa calculadora, a gente vai ter que no limite de ruptura, né, nós vamos ter uma força vertical ali da dobradiça equivalente a 250 newtons. Tá? Observem, os caminhos são sempre os mesmos, né? Nós estamos analisando essas três situações para o equilíbrio de força, tá? Colocando, apontando todas as forças sobre o elemento de análise, a gente consegue, então, estabelecer uma relação comum para essas forças de torção e para essas resultantes no eixo X e no eixo Y. No mais, por hoje era isso, pessoal. Um abraço para vocês. Nos vemos aí
na próxima resolução de exercício.